tá aqui com a gente para desvendar essa questão de senhas e tentar ajudar aqui a nós, eu, Agostinho, toda a turma do Manhã Bandeirantes e você, ouvinte, a colocar uma senha mais forte em todos os seus documentos, especialmente nas senhas de banco, é o Fábio Stable, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Fabro Stable. Falei certo, Fabro? Bom dia. Eu acho que o dele é uma senha já, o nome dele. Será que é Stable? É Stable. Olá, Bruna, tá certinho. Tá certo, boa, tudo bem? Se eu fosse hacker, eu ia falar assim, Fabro não, isso é uma senha dele. Eu vou ter que inventar, vou ter que juntar outras letras aqui. Ô Fabro, eu tô brincando com você. Você imagina, Agostinho, quantas brincadeirinhas também eu ouço desde sempre. Então tá tudo em casa. Nossa, eu vou criar, a minha próxima senha vai ser Fabro Agostinho. Aí Arroba, ninguém, underline. Ninguém nunca vai alcançar os seus dados sigilosos. Será? Ah, não vai não. Essa é a pergunta que a gente faz agora. Ô Fabro, prazer ter você aqui com a gente. Diz pra gente aí, eu fiquei surpreso, porque assim, eu sou leigo total, mas você vê uma senha, você fala, nossa, essa senha é complicada pro cara, vai dar um trabalhão pra ele. Aí a gente tava vendo aqui, eu não sei se confirma mesmo, alguns segundos ele consegue, E aí é o seguinte, a gente tem visto tanta coisa, né, Bruna? Esse pessoal que rouba celular, por exemplo, né? Para ter acesso aos dados da pessoa e tal. Eles pegam o celular, às vezes abertos, o que facilita, mas às vezes fechadíssimos, e eles conseguem rapidinho desvendar. Então conta pra gente, essas senhas valem quanto, na verdade, Fabro? Olha, a senha, ela vale, né? Eu já explico por que é tão fácil de você adivinhar ela. E a melhor segurança é você ter 2 ou 3 níveis diferentes de segurança, o que eles chamam de autenticação multifator. Por isso que às vezes você coloca lá no seu WhatsApp lá senha, mas tem que receber o código por SMS. Quando você combina métodos, você fica mais seguro. Por que é tão fácil adivinhar a senha? Na verdade não é fácil, é que os humanos são muito previsíveis. Vamos lembrar aí daqueles programas de auditório, né? Que tem 5 letras, valendo, C-O-R-D, e você tem que completar. É fácil você adivinhar que é corda. Por quê? Porque você tem o resto, você tem uma nuvem de palavras possíveis e você adivinha a corda. Então, o que os hackers fazem, né? Ou quem trabalha com segurança faz? Você tem um dicionário de senhas já usadas. E aí você tem uma relação de que pedacinho de criptografia aquela senha ou aquela combinação é. Você põe um computador para fazer e aquilo que já é conhecido ou próximo de ser conhecido, ele vai resolver rápido. Por isso que quando você tem lá uma coisa maior, pode levar 200 mil anos, e quando você tem uma coisa menor, mas que todo mundo usa, pode ser 5 minutos ou menos. Mas aí... Não, desculpa te interromper, Fábio, mas aí a gente fala, por exemplo, de senhas que são óbvias do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a gente fala, ou o computador ele é inteligente para bater, por exemplo, data de aniversário, porque meu aniversário, por exemplo, 18 de fevereiro. Então, se eu fizer uma senha 1802, batata, seria um pouco fácil dessa senha ser localizada nesse sentido também ou não? Olha, por engenharia social, a gente sempre pode usar dados que sejam seus, mas datas, em geral, elas são iguais. Então, para eu dizer para o computador ali 2.000 datas, 1 de janeiro de 81, 2 de janeiro de 81, é muito fácil. Então, data é uma coisa que é bastante previsível para o computador, porque você tem no dicionário as datas. Então, não interessa tanto quando você nasceu, possivelmente está aí numa das datas aí do último século. Eu carrego todas essas datas e ele vai fazer a previsão, sim. Entendi. Caramba, hein? É um mundo tão, para mim, tão distante que eu, às vezes, não consigo alcançar mesmo. Então, só para eu entender, por exemplo, se por algum motivo um hacker quiser entrar no meu computador e tal, no meu celular, ele vai ter que saber algum dado de mim. Ele vai ter que saber o meu nome, alguma coisa de mim, assim. Ele parte de algum ponto para ele tentar adivinhar qual é a minha senha. É isso mesmo? Então, ele sabendo o meu primeiro nome, sabendo o que ele precisa saber, no mínimo, para ele conseguir chegar na minha senha. Olha, quando vamos fazer um ataque contra a sua senha, você vai primeiro tentar descobrir quantos caracteres é, e aí você vai colocar um dicionário de senhas e você coloca o computador para pensar. Quanto mais informação eu tiver de você, mais fácil é. Então, é bom saber o nome, mas se, por exemplo, Bruno é um nome comum, eu carrego todos os nomes de brasileiros lá para fazer esse processo.
Então, adivinhar a senha não é uma coisa tão difícil. Talvez nos acostumamos mal porque a gente começou a chamar senha de palavra-chave. E é melhor a gente pensar em frase-chave. Então, vamos fazer aqui uma frase, né? A Rádio Bandeirantes, assisto sempre. Olha a quantidade de caracteres que tem especial porque tem um espaço, tem vírgula, mas é fácil de memorizar. Então, em vez de você pensar numa palavra-chave, melhor é você pensar numa frase que você usa sempre, e só isso já evita esse tipo de ataque comum que tem ali. Agora, se a sua frase for igual a de todos os brasileiros, né, se for Brasil heptacampeão, aí daqui a pouco a gente consegue burlar essa frase. Mas sentenças são muito mais difíceis para computadores do que palavras sozinhas. Mas digamos que eu queira colocar essa senha, então, a Rádio Bandeirantes, ouço sempre. É uma boa colocar essa sentença em todas as minhas senhas, ou em uma eu colocaria a Rádio Bandeirantes, ouço sempre, na segunda eu colocaria o meu cachorro adora abacate, coisas particulares sempre, em cada uma desse dado, né, que você estiver cadastrando, ou isso não é necessário? Olha, cadastrar a mesma senha em todos os lugares é a mesma coisa que você ter seu carro, sua casa, sua empresa com a mesma chave. Então a gente entende que não é seguro. Mas tem algumas dicas de como você criar senhas que sejam diferentes, mas ainda assim seguras. A primeira dica é o seguinte: geralmente você está num site que tem alguma coisa que olhando o site você sabe direto. Então vamos supor que eu esteja no site da Rádio Bandeirantes, começa com R. Então eu uso minha senha de sempre com R no final ou R no começo. Tem um padrão que você repete. A senha vai ser sempre diferente e de você olhar o link do site ou de você saber, você já deduz. Isso é uma forma simples de fazer. A outra forma seria de você usar um gerenciador de senhas. Então, se você usa um navegador, pode ser Safari, Chrome, o que for, ele geralmente pergunta, você quer salvar a senha? Facilita, às vezes, você gerar uma senha aleatória e ir gravando nesses sistemas, e aí a senha desse gerenciador, ela é especial e única. Então, eu, por exemplo, eu uso um gerenciador de senha. Eu salvo todas as minhas senhas lá, e para você acessar esse gerenciador de senha, tem uma frase lá que eu nunca vou esquecer, mas que eu só uso lá. Qual que é? A segunda estratégia para a gente se proteger. Qual que é a frase? Não vai falar, obviamente. A frase é... Jamais. Eu esqueci a senha, alguma coisa assim. Nossa, eu faço tudo errado. Eu sempre coloco não para salvar as senhas. Eu sou o tipo... Cuidado. Oi, cortou, Fábio, de novo, por favor. Desculpa, eu não te interrompi. Eu acho que o importante é salvar essa senha na sua cabeça, não salvar ela escrita em algum lugar. Mas aí você esbarra em outro problema. Não, mas isso que ele falou, ele falou, deve ser tão óbvio isso, mas para mim foi tão surpreendente. Ele falou uma frase. Frase é mais fácil de decorar. Não é mais fácil decorar uma frase que só eu sei, ou poucas pessoas... Uma frase que eu uso corriqueiramente, ou que tem relação com a minha família, alguma coisa. É legal, frase é legal. É ótimo, para decorar é mais fácil, eu acho. Uma pergunta aqui, eu não sei a resposta. Vou buscar essa informação, se vocês souberem aqui para compartilhar. A gente pode fazer de uma frase, uma senha para um banco? Acho que no banco, por exemplo, é só numérica, não? Ah, tem disso. Às vezes eles te pedem, por exemplo, como funciona lá na ATM, né, no Banco 24 Horas, só números em si. Em geral, você tem uma senha que tem alfanumérica, letras e númericas, e outras que é só números. Essa de número é mais difícil de você fazer essa frase, não funciona, e é mais difícil de mudar. Aí o segredo, Bruna, eu diria que é o seguinte, é de pensar que tem algumas senhas que são super senhas. Então, a senha do seu e-mail e do banco, em especial, elas são super senhas. Ali, você utiliza uma senha única para cada um. Você vai ter esse trabalho de decorar. E para as outras coisas que precisarem, você pode usar uma senha diferente. Se você guardar bem essas super senhas, elas já te protegem dos maiores golpes, que são os financeiros, né, programa de milhas, bancos e etc. E se eu acessar o seu e-mail, se eu conseguir adivinhar o acesso ao e-mail, eu consigo resetar todas as outras senhas. Por isso que o e-mail é tão importante também. Rede social também. É o que a gente estava falando por aqui, né? E hoje em dia, acho que vale todo mundo com muito medo, especialmente aqui em São Paulo, do celular, de furto, roubo de celular. Vale não ter esse e-mail logado, muitas vezes no aparelho ou de certa forma fácil, porque o bandido ou o hacker, enfim, também essa pessoa vai conseguir redefinir as suas senhas, aí automaticamente tem acesso
acesso a todos os seus aplicativos e todas as suas movimentações, né? Tem algumas dicas adicionais para aqueles que querem praticar uma segurança maior. Uma delas é criar um e-mail só para coisas importantes. Então, né, eu tenho lá o e-mail ofabro@gmail e eu vou criar o e-mail ofabroeimportante@gmail. E aí eu só uso esse outro e-mail para as coisas importantes. Eu separo minha vida pessoal dessa administração. Dá um trabalho, pessoas mais idosas, pessoas que têm menos familiaridade com digital, às vezes não conseguem utilizar. Outra dica que facilita também é não utilizar o e-mail do trabalho, porque os e-mails de trabalho são muito visados, porque você faz um ataque contra a empresa, contra a instituição pública, né? Então, evitar de usar e-mail de trabalho para se registrar. E uma dica simples é de você criar um e-mail aleatório, que aí quando você instala aquele aplicativo que você vai desinstalar daqui a pouco, aquele joguinho, etc., você usa esse e-mail. Você nunca usa seus e-mails, digamos assim, oficiais, você usa esse e-mail que você criou, que é uma brincadeira. Acaba que separa um pouco os universos. Mas hoje o celular é a grande porta de entrada se você quiser fazer um ataque. Então, em caso de roubo de celular, esses golpes que têm acontecido, eles não são tão fáceis de evitar. Se quem roubou seu celular for especializado nisso, tem várias formas deles tentarem acessar a sua conta, né? Com certeza, usar um número comum, né, ou usar a sua digital no celular não é uma boa ideia. A gente está conversando com o Fabro Stembel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor de inovações tecnológicas, enfim. Agora, o Fabro, você jura por Deus que sem saber a minha senha ele não consegue entrar? Não há um atalho que ele consiga burlar a minha senha? Olha, sempre é possível fazer um ataque. A questão é se o ataque vai ser simples ou não. Então, quando a gente vê aquela firma especializada israelita fazendo um ataque, a gente sabe que aquilo é um ataque contra um presidente, um ministro, um jornalista. Esse tipo de ataque sempre será possível porque ele é de outra categoria. A questão é aquele ataque comum na rua, de roubar o seu celular e pode fazer. Em geral, é possível de eu adivinhar sua senha se eu tiver alguém especializado ou se eu tiver um robô fazendo. Mas leva um tempo, custa dinheiro, né? Em geral, as pessoas elas usam senhas simples, por isso que é possível de você fazer o ataque. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sempre será possível fazer um ataque. Mas, em geral, esses cuidados, a gente chama de higiene digital. Esses cuidados básicos, não usar sempre a mesma senha, usar uma sentença e não uma palavra, eles são suficientes para você evitar aqueles ataques em massa. Tem que valer a pena para ele também, né? Se ele tem que passar 6 meses da vida dele tentando adivinhar a sua senha e você não é um bilhardário, não vale a pena, né, Bruna? Fabro, o Marco Romano, nosso ouvinte que mora no Tatuapé, zona leste aqui de São Paulo, mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo para você falar um pouquinho sobre biometria. Ele falou que faz o uso da biometria no celular e pergunta se isso é seguro ou não. Agora há pouco você deu um spoiler já dizendo que só a biometria também não resolve, né? Marcos, eu vou dizer que não é muito seguro utilizar. Para você entrar no seu aparelho, é uma mão na roda, a face e a digital ou colocar. Agora, para você entrar nos bancos, aquele que pergunta, você quer salvar a sua digital e entrar direto? Minha recomendação é que não use, principalmente a digital. O motivo não é que eu vá adivinhar a senha, não. É que como a gente tem muitos modelos de Android, muitos modelos celulares, alguns Androids, se você adivinhar uma senha, eu consigo cadastrar uma digital nova. Né? Eu fiz esse tipo de ataque no celular do meu pai, que ele esqueceu lá o que tinha, eu consegui fazer esse tipo de ataque. Ele é muito simples. Então, aquele super app, sabe? Acessar o e-mail, acessar o banco, em geral eu aconselho não colocar a digital. Eu sei que é uma facilidade, mas como os celulares Androids têm essa facilidade, os celulares da Apple são mais difíceis, mas os Androids têm. Mas aí você me quebra. Pô, pera um pouquinho só. Aí não. Porque é o seguinte, sabe o que acontece, Bruna?
os bancos, para tratar de bancos, que foi o caso aqui, eles vão supostamente tornando mais fácil a tua vida, só que tornam mais exposta a tua vida também. Então, quando você diz para mim que a minha pequena digital não é suficiente para garantir que só eu abra a minha conta, então estamos lascados mesmo. Mas, Fabro, assim, acho que emendando no comentário do Agostinho, hoje em dia, eu não sei se para Android, imagino que tenha também, mas o iPhone permite alguns recursos para que você desabilite que uma outra digital seja feita sem o uso da senha. Então, você consegue ir tentando driblar, pelo menos, essa ação do bandido. Então, se ele não tiver a minha senha numérica, ele não cadastra outra digital. Se não cadastrar outra digital, não entra no meu aplicativo do banco, porque o aplicativo do banco pede a biometria. Você tenta driblar de alguma forma, né? A ideia é essa, né? Os celulares da Apple, eles são mais seguros porque você tem uma versão só do sistema operacional. Então, por isso que no celular Apple é mais seguro. Mas eles são ali 3, 4% do mercado. Quando você olha o mercado todo, eles são uma minoria de celulares. Os Androids, principalmente quanto mais simples o Android, mais eles têm esse tipo de brecha. Então, o conselho é esse. É para usar digital, para facilitar a sua vida. Mas os super apps tentam não cadastrar. Eu vou dar nome aos bois aqui, por exemplo. Eu utilizo o Bradesco e toda hora o Bradesco pergunta: não quer cadastrar sua digital? E eu sempre coloco não. O motivo é, se alguém pega o meu celular... Eu coloquei sim. Eu também. Você não me avisou antes? Em segurança dá para alterar. Não é o fim do mundo, mas é um ataque conhecido. Como a gente tem, acho que foi 500% o aumento de crimes cibernéticos contra celulares nos últimos anos. Como se tornou rentável fazer, e como em geral as pessoas elas não têm uma segurança muito alta com as suas senhas, o usuário comum ele é um pouco simples, ele reutiliza a senha porque ele tem preguiça, ou ele facilita os acessos. O ideal é para banco não colocar digital. Se os bancos não escutam isso, eles vão me odiar. Mas um tipo de ataque é esse. Eu ali no Android dou o meu truque, cadastro minha digital e aí consigo acesso ao banco. Eles podem te odiar, mas a gente odeia eles também. Porque é o seguinte, viu, Fabro? Você não acha, eu sei que perguntar isso pro professor de tecnologia pode parecer até um sacrilégio. Mas não era o caso de dar um passinho atrás, não? Já que a gente não consegue garantir a segurança, porque eles me vendem que eu posso usar minha digital e ficar tranquilo. Eles me vendem que eu posso ter o Pix e ficar tranquilo. Só que não, né? Só que não. Então não era o caso de dar um passinho atrás. A gente não é capaz de garantir, então eu vou voltar. Você vai na agência, você fala com o ser humano que está lá, com a tua gerente. Não seria o caso isso, não, Fabro? Olha, tem uns... eu acho que a gente tem que lembrar que o Pix fez uma inclusão bancária enorme. Nós aumentamos 10% dos brasileiros bancarizados por causa do Pix. Você poder pagar uma pipoca de R$2, R$5 faz uma diferença enorme. Agora, o ideal seria que os bancos tivessem um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, para eu fazer um Pix de R$5, a segurança é baixa. Para eu fazer um Pix de R$1.000, talvez a segurança tenha que ser um pouco maior. Talvez a gente tenha introduzido facilidade demais com essas escalas de segurança de menos. Eu acho que os bancos têm reagido, o Banco Central tem exigido dos bancos uma postura diferente, tem aumentado a segurança, mas, por exemplo, são poucos os bancos que permitem de você colocar lá um limite de Pix para fazer. Então, eu me sinto seguro até R$100. Mais do que R$100, eu acho que tem que colocar um código alfanumérico. Mais de R$100, eu acho que assim, só transfere no dia seguinte. Dar essa opção para quem está mexendo sua conta, eu acho que seria melhor do que ter esse sistema que a gente acaba que é uma solução para todo mundo. A gente tem visto muito golpe do Pix, agora tem pessoas que já têm o celular de casa, né? Antes você tinha a carteira do ladrão, e agora você tem lá o celular que você deixa em casa com as contas de banco. É mais seguro deixar em casa? Claro que na rua, mas você perde um pouco na mobilidade. Você tem que pagar coisas, né? Ou você vai ter que ter 2 bancos. Então, o ideal seria um pouco mais de configurações de segurança, realmente. É que talvez aí... porque claramente isso tudo que é vendido como facilidade para o cliente, mas é vulnerabilidade também, isso tudo tem como pano de fundo você diminuir custo dos bancos, né? Então tá claro isso também, né? O que fechou de agência bancária, o que foi demitido de bancário por causa disso, porque nós, clientes, viramos os nossos próprios atendentes, né? A gente faz tudo.
A gente faz, é legal você não ir na agência, é legal pra caramba você fazer de casa, só que você fica vulnerável. Então aí talvez, pensando com a cabeça de quem quer ganhar mais dinheiro sempre, talvez aí não vale a pena, viu, Fabro? Se vocês tiverem que investir mais em tecnologia, aí talvez não compense. Talvez a grande lição é a gente lembrar quem é o brasileiro que usa a internet, né? Que não é o Fabro, que tem especialização em tecnologia. Então, 2 em 10 pessoas no Brasil estão desconectadas à internet. Dessas 8 pessoas conectadas, né, uma grande parte, se não metade, foi conectada há pouco tempo, tem um celular mais simples, tem pouca internet, não tem esse letramento digital que tinha. Você tem que desenvolver aplicações para essa pessoa. Você tem que incluí-la no banco, porque ter banco ou aplicações financeiras é uma forma de você ter cidadania, de ter dignidade, ao mesmo tempo que você não pode deixar essa pessoa exposta, que qualquer crime que acontece contra ela, ela perde o salário do mês. Isso é um grande risco. E aí o Fabro fala dessa questão também do Pix, o limite, né, que ele fez aí de R$100. Importante dizer que é possível fazer também, eu fiz uma matéria sobre isso, você não autorizar empréstimos fáceis, assim, de fácil, né, de baixo crédito entre muitas aspas, aqui e ali pelo banco no aplicativo, porque isso também, o bandido vai lá, tenta o Pix, opa, consegui, empréstimos de até, sei lá R$5.000, tá aqui, liberado, fácil, né, de uma pré-liberação já autorizada do banco, uma pré-autorização, ok, vou lá, faço isso também. Então a gente tem que acabar se cercando de certa forma para tentar driblar essa ação dos bandidos e do crime. Fábio, acho que para a gente arrematar aqui, quais dicas você pode deixar aqui pra gente em relação a essas senhas? Então, para quem tem senhas só numéricas, para quem usa a mesma senha no e-mail e no banco, o que a gente pode aqui dar de dica para o nosso ouvinte para tentar minimizar estragos, vamos falar dessa forma? Acho que a dica 1 é usar como frases, né, não usar palavras, né? Isso facilita bastante porque ela é maior, porque ela tem vírgula, tem espaço, letra maiúscula. Então, usar frases e não palavras secretas já é uma grande coisa que você pode fazer. Lembrar dos super apps, aqueles aplicativos de rede social, e-mail, banco, que tem que ser uma senha única lá, porque você se protege mais fazendo isso. E a terceira, eu acho que, puxando essa questão de bancos e outras, ouvidoria todo site tem. Então, se você não está disposto a ligar para o 0800, manda um e-mail lá para ouvidoria, saque, alguma coisa assim e fala: cancelem todos os meus empréstimos e etc. que eu não autorizei. E outra opção é o Consumidor Gov.br. Esse é um site oficial do governo, do Ministério da Justiça, funciona muito bem e você pode colocar lá uma reclamação. Tem várias empresas lá, muitas delas têm essa oferta de serviço e facilita de você fazer essa reclamação. Deixar o seu aplicativo de banco sem aqueles, sabe, compre um automóvel, crédito pré-aprovado, compre um imóvel, isso é utilizado em golpe sim, e deixar não autorizado eu acho que é a melhor opção. Legal. Fabro, foi um prazer falar com você, foi muito legal mesmo, né, Bruna? Fala fácil, até eu entendi. Esclarecedor. Se até eu entendi, essa é a prova de que você foi bem demais. Fabro, obrigado, viu? A gente vai consultar você muitas vezes. Muito obrigada por estar aqui conosco na Rádio Bandeirantes e bora todo mundo trocar senha para uma frase, frases que não foram ditas nesse programa, por favor. Exatamente. Abração, Fabro. Valeu. Valeu. Fabro Steinbel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor de inovação. Tá vendo só? Mas a minha senha eu gostei. Eu vou deixar ela. Ela é bem segura. A sua senha de 25 caracteres? Não chega a 25. Quantas são? 18, 14? Sei lá, mas... 14 caracteres, a minha tem 10. Não, mas 10 tá bom. Eu também vou falar o seguinte, viu? Para preservar pouquíssima coisa, viu? Não tenho nem... Já vou avisando para qualquer hacker que tiver interessado. Não precisa. Aí, não vale a pena. Você vai se arrepender ao final. Tudo que vocês acham sobre nós, mas pode cortar 1/10. Só 1/10? Meu... Não, pode sobrar 1/10, desculpa. Pode deixar só 1/10, porque assim, o resto tudo, gente, estamos no mesmo barco. É só marketing só. A gente só faz... é o glamour. É isso aí.